E aí, tudo certo? Hoje a gente vai entrar num mundo que está literalmente debaixo dos nossos pés, mas que quase nunca paramos para pensar. A mecânica dos solos. É a ciência que garante que prédios, pontes e tudo mais não afundem no chão. Beleza, vamos direto ao ponto. Já parou para pensar nisso? Como é que pode um prédio gigantesco, com toneladas e mais toneladas de peso, ficar de pé em cima de algo que, bom, parece fofo, né? Tipo, a Terra? A resposta está toda na engenharia. Então, a resposta para essa pergunta toda começa quando a gente entende o que é o solo de verdade, sabe? Pelo menos do ponto de vista da engenharia. Porque, adianto, não é só terra. É bem mais complexo que isso. Pensa numa esponja. É a melhor analogia. Tem a parte sólida, que é a estrutura da esponja, né? Aí tem a água, que enche os buraquinhos, os poros, e tem o ar, que fica no espaço que sobra. É justamente a interação, essa dança entre esses três sólidos, água e ar, que vai dizer se um solo é firme ou se ele é frágil. Ok, a gente já sabe do que o solo é feito. Mas, e aí? Como é que a gente mede isso? Bom, a engenharia geotécnica criou uma série de, vamos chamar de sinais vitais do solo. São os famosos índices físicos. É com eles que a gente consegue um diagnóstico preciso do estado do solo. O primeiro, e talvez o mais crucial de todos, é o teor de umidade. Basicamente, ele diz pra gente o quão encharcado está o solo. E aqui tem um detalhe super importante. A gente está falando da relação de peso, não de volume, tá? É o peso da água dividido pelo peso das partículas secas. Isso muda completamente o jogo na hora dos cálculos. Olha só essa imagem. Fica super claro. A conta em si é simples, mas o impacto desse número, nossa, é gigantesco. É a partir desse percentual que o engenheiro começa a prever como o solo vai se comportar com o peso de um prédio em cima, por exemplo. Mas não é só de umidade que vive o solo. Tem outros índices que ajudam a pintar o quadro completo. O índice de vazios, por exemplo, diz se o solo é mais fofinho ou mais compacto, o que influencia diretamente o quanto ele pode afundar. Já o grau de saturação é tipo um alerta. Tá seco ou tá quase virando um lamaçal? Todos esses números juntos formam de verdade uma espécie de RG do solo. A gente descobre a identidade e como ele tende a se comportar. Só que de todos esses elementos, tem um que é a estrela do show, ou o vilão, dependendo do caso. A água. Ela não tá ali só de enfeite, preenchendo espaço. Não mesmo. A água é uma força oculta que pode transformar um chão super firme num perigo real. Pensa assim, a pressão que a água faz ali nos espacinhos entre os grãos de terra, que a gente chama de poropressão, ela pode literalmente empurrar as partículas sólidas para longe uma da outra. E aí o que acontece? Diminui o atrito que mantinha tudo junto. É exatamente nesse ponto que a estabilidade de uma encosta ou de uma fundação é decidida. Essa frase aqui, olha, ela resume tudo de forma perfeita. Quanto mais pressão a água faz, menos força os grãos fazem uns contra os outros. Essa força de contato, de aperto entre os grãos, é o que a gente chama de tensão efetiva. Então, se a poropressão sobe, a tensão efetiva desce. E se a tensão efetiva desce, a resistência do solo vai junto. Se tiver uma coisa para guardar dessa nossa conversa, é essa ideia. Quer um exemplo disso levado ao extremo? A areia movediça. E não é coisa de filme de aventura não, é um fenômeno geotécnico real. Acontece quando a água vem de baixo para cima com tanta força, mas tanta força, que ela empurra os grãos para cima e eles ficam meio que flutuando. A tensão efetiva vai para zero, e aí o solo simplesmente perde toda a capacidade de aguentar qualquer peso. Certo, a gente já entendeu o perigo. Mas então, como é que os engenheiros calculam tudo isso para garantir que as coisas não desabem? Eles usam alguns princípios que são a base da engenharia civil. E aqui está a fórmula que comanda tudo, o princípio da tensão efetiva. Imagina o peso de um prédio. Esse peso total, o sigma, é dividido em duas partes. Uma parte é suportada pelo contato direto entre os grãos de solo. Essa é a tensão efetiva, o sigma linha, que é a parte que realmente dá resistência. O resto do peso é suportado pela pressão da água, o U. E aqui está o pulo do gato. Só os grãos, só o sigma linha oferecem resistência de verdade. A água sozinha não segura nada. Agora, olha com atenção para essa fórmula. Tá vendo aquele sinal de menos ali? Ele é a chave de tudo, é o ponto crucial. Toda vez que a pressão da água, o W, aumenta, tipo depois de uma chuva forte, a tensão efetiva, o sigma linha, que é a parte boa, a que dá resistência, ela diminui. É uma conta de menos, simples, mas com consequências gigantescas. Tá, mas para onde vai essa tal de tensão efetiva? Para que ela serve? Ela é o ingrediente principal na receita da resistência do solo. A
A resistência total, que a gente chama de tal, vem de duas coisas. Uma é tipo uma cola entre as partículas, a coesão C. A outra é o atrito entre elas. E esse atrito depende de quê? Exato, da força que aperta os grãos uns contra os outros, a nossa já famosa tensão efetiva sigma'. E agora, a gente junta tudo. É o momento ahá. Lembra que quando a chuva aumenta a pressão da água, a tensão efetiva sigma' diminui? Pois é. E quando esse sigma' diminui nesta fórmula, a resistência total, tal, vai lá para baixo, despenca. É exatamente esse o mecanismo por trás dos deslizamentos de encostas. Não tem nada de mistério. É pura física acontecendo debaixo dos nossos pés. Outro conceito super importante é o adensamento. Pensa em solos argilosos, que são bem comuns. Quando a gente constrói algo pesado em cima, a água que está nos poros é espremida para fora, bem devagarinho, como quando a gente aperta uma esponja. Esse processo é o adensamento, e é ele que faz as construções afundarem um pouquinho com o tempo, o que a gente chama de recalque. Calcular isso certinho é o que impede um prédio de trincar inteiro anos depois de pronto. Beleza, já entendemos os princípios, a física por trás. Mas como a gente aplica isso no mundo real? Como a gente garante que uma construção está sendo feita em terra firme? O primeiríssimo passo de qualquer projeto de geotecnia é classificar o solo. Porque uma areia se comporta de um jeito totalmente diferente de uma argila. Saber com que tipo de material se está lidando é simplesmente o básico. É o ponto de partida obrigatório. E para colocar ordem na casa, existem sistemas de classificação. Os dois mais conhecidos são o SUX e o AASTU. Ué, mas por que dois? Simples, porque o solo, que é perfeito para a fundação de uma barragem, não é o mesmo solo perfeito para a base de uma estrada. Cada sistema foca nas propriedades que são mais importantes para a sua área de aplicação. Assim, a gente garante que está usando o material certo no lugar certo. E onde a gente usa tudo isso? Nossa, em todo lugar. Desde projetar a fundação de uma casa simples até calcular a estabilidade de uma barragem hidrelétrica gigantesca. Passando por muros de arrimo, aterros de rodovias. Sério, a mecânica do solo está por toda a parte, mesmo que a gente não a veja. Então, no fim das contas, a grande lição é esta. O chão que a gente pisa não é um palco passivo inerte. Ele é um ator ativo em qualquer construção. Ele reage, ele se deforma, ele pode romper. E a verdadeira questão que fica no ar é, será que a gente está parando para ouvir o que ele tem a nos dizer? Próximo passo. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de comentar o que achou, deixar seu like e compartilhar com os amigos.